Se você já quis comprar um carro de Fórmula 1, existem basicamente duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é adquirir um carro histórico, ou seja, um carro que já competiu anteriormente. No entanto, você precisará ter muita grana, pois terá que encontrar um vendedor privado ou um leilão e dar lances no carro mais recente lançado por uma equipe. Isso é algo que aconteceu recentemente com o McLaren MP4 de 2010 de Lewis Hamilton, que foi vendido por cerca de 5 milhões de dólares. Mas esse valor é apenas para o carro em si, sem levar em consideração a contratação de engenheiros e mecânicos toda vez que você quiser levar o carro para a pista, além da manutenção de todas as peças, que foram fabricadas em um momento diferente e tendem a quebrar com frequência. Por exemplo, um Benetton de 1998, atualmente no mercado por cerca de $500 mil, teve seu motor, braços de suspensão, suspensão e caixa de câmbio substituídos para seguir correndo. No entanto, essa caixa de câmbio só pode percorrer 500 quilômetros antes de precisar ser substituída. A razão para a curta vida útil das peças internas é que elas foram feitas para carros de corrida que funcionam no limite absoluto o tempo todo, sem se preocupar com a longevidade, o que significa que a eficiência não é tão grande. Vemos isso com equipes de Fórmula 1 trocando motores durante uma temporada. Isso é bastante comum e funciona da mesma forma aqui. Existe uma segunda opção, no entanto, muito mais barata, que é comprar um carro de exposição de lugares como a Formula One Authentics, que é uma réplica em escala real do verdadeiro. E embora eles tenham a aparência e custem apenas uma fração do preço, eles são construídos apenas para exibição e, basicamente, são cópias do chassi original sem componentes internos. Uma cópia padrão, que não venceu corridas, pode começar em torno de $70 mil. Mas algo como a edição especial 1000GP da Ferrari de Leclerc custará $700 mil. E isso é por um carro que nem se move. No entanto, existe uma terceira opção que combina o melhor dos dois mundos. Este é James Densley, que é o diretor técnico-chefe da Tour de Force, especializada em propriedade privada de carros de Fórmula 1, mas faz com que você não precise de 20 mecânicos toda vez que quiser levá-lo para a pista. Mas esta não é uma versão falsificada de forma alguma. Eles pegam um chassi de Fórmula 1 usado em corridas e convertem os componentes internos para que ele mantenha o mesmo desempenho, mas dure muito mais. Eles fazem uma personalização completa, para que você não precise se encaixar em um assento moldado para outra pessoa e depois lutar para alcançar os pedais. Seja capaz de ligar o carro a partir do cockpit, entre outras coisas. Além disso, com uma equipe inteira que veio da Fórmula 1 para trabalhar em seus carros personalizados, você sabe que esses carros certamente terão um grande desempenho. Então, eles pegam um chassi da era moderna e retiram tudo o que o torna complicado. Colocam uma unidade de potência fácil de operar que mantém aproximadamente a mesma potência, tornando-o fácil de manter e usar como um carro particular. Do ponto de vista do comprador, quando os clientes vêm até eles, a maioria geralmente sabe o que quer. Portanto, tem uma lista bastante extensa de coisas às quais podem recorrer e tentar descobrir em que área os clientes estão interessados, que tipo de sensação querem transmitir. A partir daí, começam a juntar as peças. Pegam o chassi desejado, passam por todas as etapas, começando pela digitalização 3D inicial, obtendo motores e começando a construir o carro no CAD, ajustando-o para ser como desejado. Algumas das peças alteradas são coisas como a coluna de direção, que é alterada de carbono para aço, e seu próprio composto de freio de carbono para lidar melhor com as temperaturas de frenagem. Mas algumas áreas são mantidas como esperado em um carro de Fórmula 1 normal, por exemplo, usando pneus Pirelli. Então eles têm um relacionamento realmente ótimo com a Pirelli, mas trabalham muito de perto com eles para garantir que possam entregar um novo pneu a um cliente quando desejarem, o que é ótimo. Este tem um motor turbo de 4 cilindros. Produz a mesma quantidade de potência, mas a vida útil chega a 3.000 quilômetros. Tudo é apenas um pouco reduzido, mas ainda oferece o mesmo tipo de desempenho. Para ter uma ideia, um carro histórico pode atingir talvez 400 quilômetros de vida útil, no máximo. Com este, tem 3.000 quilômetros, e o pescoço da maioria das pessoas já não aguenta quando chega a 200 quilômetros em um dia, então 3.000 parece bem bom. Este carro em particular é de um cliente e prestes a seguir para a costa oeste dos Estados Unidos.
Tudo na parte traseira do carro é tudo deles, exceto os dispositivos aerodinâmicos. Para a maioria dos clientes, isso não muda muito. Normalmente existem opções diferentes. Então, tem uma versão Monza para essa asa e também uma versão mais voltada para o alto downforce de Mônaco. O volante neste carro é o volante de testes V1. Tem um overboost porque o carro é turbo, então existem vários mapas diferentes que podem mudar. O cockpit é bastante convencional, mas tentaram simplificá-lo com algumas peças a menos. Este lado é a caixa de interruptores principal para o motorista. E um pouco diferente de um carro de F1, tem um interruptor de partida embaixo, para que o motorista possa ligar o carro a bordo. Tudo na parte frontal do carro é, exceto as coisas internas, tudo original do carro, então a suspensão de carbono é completamente original. Todos os tambores de freio são originais, embora não seja preciso gerenciar as temperaturas tão cuidadosamente por causa do disco de freio que eles desenvolvem. Todas essas peças passam por um processo completo de testes, da mesma forma que fariam com a F1, e tudo tem uma vida útil. Então, os pedais neste carro, essencialmente, são da mesma especificação que eram na época. São feitos de alumínio e titânio em vez de carbono porque duram mais. Mas, novamente, esta é outra área que é totalmente dependente de cada pessoa, então quem for comprar o carro pode trocá-los totalmente, mudar de tamanho, largura, almofadas de pedal para diferentes posições de pés. O único problema com o qual lutam é a altura do piloto, porque pés maiores não se encaixam bem algumas vezes. Ou se alguém é um pouco maior e não é como a maioria dos pilotos atuais de F1, que são pequenos, dá para deixar um pouco mais de espaço para se sentar no carro. E, de novo, é totalmente personalizável, então todas as coberturas podem ser trocadas por cores extravagantes, se desejarem. E, da mesma forma, moldarão os assentos para se adequarem a cada piloto. Eles passam por um teste completo em um simulador e em um dinamômetro, para garantir que o carro esteja funcionando corretamente, passando por um programa completo de configuração. As coisas que precisam mudar principalmente estão relacionadas aos pneus, porque usam um pneu ligeiramente diferente, ainda um Pirelli. Mas não é o mesmo pneu que se usava na época. A cambagem muda um pouco, a altura da suspensão muda um pouco e tornam mais amigável para um usuário final, para que não precisem se preocupar em estar no limite com o carro. Estou assumindo que vocês estão pensando na mesma pergunta. Quanto isso custa? Então, para um carro como este, eles começam em quase $1 milhão. Tudo é personalizável no carro, então você pode enlouquecer o quanto quiser. Do lado do preço, são um pouco diferentes e variam dependendo de qual carro e qual é a história, se é original e quanto trabalho precisa ser feito. Portanto, se você estiver na incrível posição de estar realmente querendo comprar um carro de Fórmula 1, agora você sabe com quem entrar em contato. Muito obrigado por assistir a este vídeo e realmente espero que tenha gostado. Se gostou, clique no botão de curtir abaixo. Se você é novo aqui, considere se inscrever no canal. Até a próxima!